Então, eu só com a coluna de jornal e uma matéria ou outra aqui, acolá, que uma revista ou outra me chamava para fazer, eu não estava aguentando. Com isso, eu tinha, antes do Jornal Metro, denunciado na revista do próprio cara, o dono da revista. O que acontece é o seguinte, eu estava trabalhando para essa revista que me comprou da primeira revista. Eu nem sabia, eu lidava com o dono toda semana, ele não aparecia em lugar nenhum oficialmente como dono, como diretor, como nada, mas era a ele que eu tinha que dar satisfações num outro prédio. Dali a pouco me sai um escândalo na mídia que estão procurando esse cara, não existe uma foto dele, ninguém sabe nada dele, porque ele tinha desviado uma quantidade assim, absurda de dinheiro de um banco, questão de taxas, impostos, enfim. Eu sou jornalista, eu tenho um jornal, um semanário. O semanário cobre essas coisas. Por que eu não vou cobrir? Eu sabia que eu ia ser demitido, Eu acredito. mas eu cobri, eu botei ele na capa, Acredito. eu contei no meu editorial tudo que eu sabia sobre ele, e eu nunca mais pude pegar nem o meu ursinho de pelúcia na minha gaveta, porque eu fui proibido de entrar na editora. Foi suicídio. E, aliás, era o maior salário que eu já tinha tido na minha vida, porque eu dirigia o semanário e mais 11 revistas. Eu cuidava de todas as capas e conteúdo de todas as revistas que esse cara tinha. Mas ou eu tocaria a minha carreira fora de outra maneira, sem dignidade, porque eu estaria trabalhando por um cara que roubou do Estado, ele não roubou de outra pessoa, ele não roubou do pai dele, ele roubou de nós todos que pagamos impostos. E eu ia perder toda a credibilidade com todos os jornalistas. Todo mundo ficou olhando para mim, obviamente, que eu sabia quem era o cara. E eu fiz. Fui proibido, perdi o emprego. Fui dirigir o metro, não aconteceu nada. Quando terminou o metro, me aconteceu de 8 vezes num lugar onde é extremamente seguro, a República Tcheca, não tem assaltos, as pessoas são extremamente pacíficas, 8 vezes eu fui atacado. Eu nunca apanhei de sair sangue, mas assim, de passar grupos de russos, a gente conhece falando ou pelo próprio visual, que é bem diferente do tcheco, de levar rasteira na rua, ir num banheiro fui empurrado, eu fico nervoso até hoje quando eu falo isso, porque eu fui empurrado contra a parede por 2 caras que só me apertavam o peito e não diziam nada. No quinto dos ataques, na frente da casa de um amigo, eu indo visitá-lo num dia de neve, eles me disseram, é para tu aprender a ficar de boca fechada com relação ao Savov. Savov é o nome desse cara. Aliás, foi preso a semana passada, em Londres, depois de muito tempo. Então, eu tinha recebido 8 ataques, não muito violentos, mas eu sou covardezinho, eu não sou de brigar, não. Eu nunca briguei, não gosto, e fiquei morrendo de medo. Somado ao fato de que eu estava 8 meses sem uma posição, eu dizendo, pô, quando é que vai abrir uma posição de editor-chefe para eu ser chamado de novo? E juntou-se a isso o fato de a minha mãe ter tido um problema sério na coluna. E ela iria ficar paralisada por vários meses. E não tinha quem cuidasse dela, porque não tinha no estado nenhum irmão, não tinha nenhuma pessoa à disposição. Então eu resolvi pedir para minha mãe falar com meu pai para me mandar uma passagem e eu voltei para o Brasil. Agora, uma curiosidade, eu comecei o programa falando nisso, que tu invadiste as redes com fotografias da Tânia, minha, do Fontella, do Sérgio Jockman, da Simone, fotografia de pessoas que faziam televisão naquela época que tu entravas como filho da Tânia. O filho da Tânia. Que arquivo é esse? Quando eu estava trabalhando na TV Guaíba como produtor do Flávio Caras Gomes, repórter e os guerrilheiros da notícia e diretor do programa Fórum Guaíba, eu, na véspera ou na antevéspera de ir para os Estados Unidos, eu sabia que eu ia para os Estados Unidos. As salas de produção, como só tinha naquela época o Câmera 2 e o Flávio Caras Gomes, acho que mais a Palavra de Mulher, basicamente tinha espaço sobrando nas salas de produção. E uma delas, bem ao fundo, estava fechada há anos. E eu resolvi um dia, às 8h30 da noite, depois do Flávio ter ido embora, todo mundo ter ido embora, eu resolvi pular a divisória, o Catex, por curiosidade, porque eu sou metido mesmo. Eu pulei, porque eu tinha notado, subi em cima da escrivaninha, olhei, vi que tinha assim, umas fotos, poeira. Eu pulei para ver o que tinha. Resumindo, era um arquivo de fotos da Guaíba. Eu acho que, eu não sei se eram repórteres do Correio do Povo, da Folha da Tarde, que tiraram aquelas fotos, não sei por que ficariam lá, porque tinham muitas marcadas com X, e eu notei, procurando nos arquivos, lá no arquivo de jornais do lado do centro, na frente do Correio do Povo, no Museu José Hipólito da Costa, eu achei fotos que eu tenho o original, e elas estão lá no jornal. Então, eu não sei a origem, mas eu sabia uma coisa. Eu tinha falado com a Helena Bastos Ribeiro, irmã do Renato Bastos Ribeiro, ou o senhor Merlin, né, que ganhou, aí virou o rei da soja e comprou a Caldas Júnior. Eu queria dela
que eu pudesse pelo menos assistir programas antigos. Eu gostava muito do Guaíba ao Vivo, onde tu estava no noticiário, junto com o José Fontella e com o Sérgio Schiller. Eu gostava muito da Suzana Saldanha, que foi demitida no dia do aniversário dela, logo depois que o Guaíba Feminino entrou no ar, não precisava mais do programa Feminino à Noite, aí eliminaram ela. E eu queria assistir isso, por tesão mesmo de ver essas coisas antigas. E ela me disse que isso tudo era lixo e que estava sendo regravado, para que eu queria assistir isso. Me tratou super mal, como ela tratava todo mundo. E eu fiquei frustrado. Como eu sabia que ela tratava assim as fitas, imagina aquelas fotos. Então eu me senti assim o super-herói brasileiro. Eu vou salvar. Botei tudo na minha mochila, pulei, saí com aquela sensação de que estão me seguindo, vão me prender. E eu saí com essas fotos, que é um calhamaço assim de fotos, mundo afora. Elas foram para os Estados Unidos, elas foram para a Europa. Elas viajaram. Sempre, eu nunca deixei de ter elas. Porque eu tinha assim, como a minha infância foi marcada e adolescência, por isso que estavam ali naquelas fotos, como eu assisti vocês fazendo os programas, quietinho, aprendendo, foi a minha melhor universidade, aquilo para mim era foto de família. Então eu levava para olhar, de vez em quando eu olhava a Ivete Brandalize e ficava imaginando o que ela está fazendo agora. Aí eu ia lá, tentava descobrir na internet, não sei o quê. Aí, a primeira pessoa. Aí eu ficava dando um jeito de assistir o primeira pessoa. Assisti milhões de coisas, anos afora. Tânia Carvalho, todo mundo que é da TV local, gente que ninguém sabe quem é. Que às vezes eu digo, o Cláudio Andara, a Rosa Helena, quem? Eu digo, bom, a Carmen Luca, todo mundo que era da TV local, por algum motivo, eu prestava atenção. Se o programa ia ao ar às 7 da manhã de sábado, eu acordava para assistir, para ver o cenário, para ver a maneira como era feito. Ficava muito frustrado, claro, porque faltava muito boa vontade e criatividade na programação. Tá, e qual é o projeto? Porque, de repente, tu começaste a colocar assim uma foto, outra foto, outra foto. Ou seja, eu estou intrigada até agora. Fez sucesso, né? Já. Essa é a questão. No início era meramente dividir. Eu achei que meia dúzia de pessoas iam entender aquilo, porque as pessoas não estão vivas ou interessadas ou na internet das que lembram daquilo. Porque tem que se levar em consideração também que não era o primeiro lugar no Ibope, né? A maior parte das pessoas estavam assistindo outros canais e não lembram disso. Só que, para minha surpresa, o perfil no Facebook, antiga TV2 Guaíba por Fabiano Gogo, assim como TV Difusor, Porto Visão por Fabiano Gogo, tem centenas de seguidores. As pessoas me oferecem fotos e lembranças da época e tem feito um sucesso enorme pelos comentários. Eu vejo as pessoas se sentem emocionadas, inclusive vocês, porque podem se ver. Sem dúvida. Então o projeto é transformar isso em alguma coisa maior. Eu tenho a intenção, já faço aqui no ar, porque aí tu não pode dizer não, de fazer uma compilação das tuas crônicas, fotos que só eu descobri que existem e criar, não só para ti, mas vários nomes que têm a importância que tu tiveste, um museu digital. Uma coisa para as pessoas, para os alunos de comunicação e para as pessoas do futuro saberem como começou. E como foi importante, porque muita gente não se dá conta das coisas. Por exemplo, tu, que foste uma mulher que não precisava apresentar programa de culinária, que sempre levou a sério coisas que não eram, na época, normais para as mulheres. E essa coisa que eu te falei, dos teus comentários, com aquele silêncio entre as frases, tudo isso é histórico e as pessoas não sabem. A gente fala com um estudante de jornalismo e não tem a menor ideia de que isso exista. Então eu quero fazer isso, eu quero fazer alguma coisa, uma espécie de museu digital para todos vocês. Pois é, tu falaste agora crônicas, etc. De repente tu colocas uma crônica, mas a crônica não deve estar naquele arquivo de fotos que tu roubaste. Não, como eu estou esperando que alguém veja o meu excelente talento e carreira internacional para me contratar na província de Porto Alegre, eu vou no Museu José Hipólito da Costa e faço pesquisa com datas que só eu lembro, porque quem é que lembra do dia da primeira vez que foi ao ar o Guaíba Feminino, ou que saiu do ar o Porto Visão, ou o dia 5 de outubro de 84, que foi o dia que a Tânia largou o Guaíba Feminino por falta de pagamento. Eu busco essas datas para ver essas notícias específicas e fico fotografando e fico achando coisas como as tuas crônicas, fotos no jornal, fotos de outras pessoas. Você falaste assim, esperando alguma coisa aqui nessa cidade. O projeto, quer dizer, a perspectiva de sair de novo não existe. É claro que eu gostaria, mas como o meu compromisso agora é com a minha mãe, eu não posso sair enquanto ela não tiver. Eu acho assim que ela está no final de vida e numa situação precária de saúde e sem filhos. E eu me sinto culpado porque eu saí muito cedo. Eu fui o filho não presente. Ela teve os outros 2 filhos presentes durante esse tempo. Agora eles não estão presentes, só eu posso estar. Então eu fico pensando, porque claro, foi muito difícil sair foi
muito difícil voltar para o Brasil. Eu nunca me passou pela cabeça que eu fosse voltar para o Brasil. Eu era um imigrante, eu não era um viajante temporário. Mas eu sou muito realista, eu sou muito dia a dia. É que nem redação, começa do zero. Então, no momento que eu vim para o Brasil, eu esqueci do resto. É óbvio que se eu for convidado para ir para New York, ou para Lisboa, ou para Estocolmo, ou para África, onde for, eu vou. Quando eu estiver tranquilo que a minha mãe não precisa ter a minha presença aqui em Porto Alegre. Senão, eu prefiro ficar aqui. E tem mais, eu tenho vontade de trazer de volta isso, porque eu sou um gaúcho. Eu tenho um jeito de falar, um jeito de ver, um jeito de sentir as coisas daqui, brasileiro e gaúcho. Eu queria dividir essa experiência internacional que eu tive aqui. Se eu já em Florianópolis fiz essas mudanças todas que foram para o êxito da RBS, eu posso fazer a mesma coisa aqui, inclusive na TVE. Alô, TVE. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Lamentavelmente, nosso relógio anda impiedoso. Tá, terminou nosso papo, mas realmente tomara que tu consigas alguma coisa aqui, ou que tu cries alguma coisa aqui. Por que esperar um convite? Esperar um patrão, se tu pode ser teu patrão. Vamos ao museu de vocês. Um beijo, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.